No Dia Mundial do Coração, lembrado hoje, 29 de setembro, a gente traz um alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Segundo a SBC, 14 milhões de brasileiros possuem alguma doença cardíaca e cerca de 400 mil morrem anualmente em decorrência dessas doenças, o que corresponde a 30% de todas as mortes no país. Sobre esse tema, a gente vai conversar, bater um papo a partir de agora com o Dr. Aloísio Rocha. Ele é cardiologista e coordenador médico do Serviço de Cardiologia do Hospital PUC Campinas. Doutor, muito bom dia. Obrigada pela sua presença ao vivo aqui com a gente na edição Manhã. Olá, muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, da Rede Família, para conversar sobre o coração. Doutor, esses números que eu trouxe da Sociedade Brasileira, inclusive de Cardiologia, são assustadores, né? Quando a gente traz isso em dados, em estatísticas, parece que é muito mais impactante, né? A gente pode dizer que as doenças cardíacas são a maior causa de mortes do Brasil ou uma das maiores causas? Pois bem, o coração é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Isso não há dúvida que é a principal causa de morte. Como você falou, 400 mil vidas por ano são perdidas, e isso a gente pode traduzir num número muito mais simples. Por dia, mais de 1.000 pessoas morrem do coração somente no Brasil. É ainda mais impactante quando o senhor traz esse dado, né? Quando a gente vai... Hoje vão morrer 1.000 pessoas no Brasil Meu com Deus. problemas do coração. É a principal causa de morte. Doutor, esse dia de hoje, que é lembrado como Dia Mundial do Coração, ele é tão importante por quê? Para a gente, de fato, trazer essa clareza para as pessoas, esse olhar mais atento para essa questão, para a saúde do nosso coração, de fato? Sem dúvida, isso é muito importante. Essas campanhas, essa é uma campanha mundial, da Organização Mundial de Saúde, para levantar a atenção para isso, porque boa parte dessas mortes são preveníveis. Mais de metade delas são preveníveis. Fala-se até em 80% das mortes do coração são preveníveis. E para isso, o que a gente precisa ter? Primeiro, diagnóstico precoce. As doenças do coração muitas vezes são silenciosas, então o diagnóstico precoce é muito importante. Mas mais importante ainda é a prevenção. A gente consegue prevenir doenças do coração com hábitos saudáveis, tudo aquilo que a gente sabe que faz bem, mas que a gente tem dificuldade em aplicar, e começa na infância. A prevenção cardiovascular começa na infância, na atividade física, na alimentação adequada e no combate à obesidade, também infantil, que vem aumentando em nosso país. Extremamente importante isso que o senhor trouxe para a gente agora, porque aí os pais, os avós que nos acompanham podem ter essa clareza. De repente, poxa, eu não tive esse acompanhamento, esse cuidado, mas o que eu posso fazer pelas próximas gerações, né? E quando o senhor fala em começar a colocar essa criança, por exemplo, para comer bem, comer melhor, fazer melhores escolhas e praticar atividade física, ela tem mais chance de se tornar um adolescente, um adulto que não tem tanta dificuldade assim, por exemplo, para se exercitar. Não vai ter uma vida sedentária? Sem dúvida, criar hábitos saudáveis, isso começa na infância. E atividade física, bons hábitos alimentares, ter repouso adequado, não fumar, não beber em excesso, tudo isso a educação começa na infância e tem que se tornar hábitos. Conseguimos prevenir a morte pelo coração com hábitos saudáveis. Essa é a atitude que tem mais impacto. Depois, temos muito tratamento, a medicina vem avançando bastante, tanto em diagnóstico como em tratamento. Mas aí a gente já perdeu a oportunidade da prevenção. E esse é o melhor caminho. A gente poderia elencar aqui, doutor, por gentileza, doutora Aloísio, os principais fatores de risco que levam a essas doenças? Sim, sim. Os principais fatores de risco são tabagismo. Felizmente, esse número vem caindo na nossa população. Já se fumou muito mais no Brasil, mas ainda, somente a população mais velha, e a gente vê muitos jovens começando a fumar hoje em dia, quer seja o tabaco mesmo, quer seja cigarros eletrônicos, que fazem tão mal quanto. Então, a primeira coisa é o tabagismo, é um fator de risco importante. Depois, ligado a hábitos de vida, sedentarismo e obesidade. A obesidade é uma doença, precisa ser tratada como tal. E isso está associado, sedentarismo e obesidade está associado aos principais fatores de risco, que são hipertensão, diabetes e alterações de colesterol. Doutor, quando o senhor disse dos mil pessoas estão morrendo hoje, ou vão morrer hoje por conta disso, o senhor traz um dado a nível de Brasil ou a nível de mundo? Brasil. Hoje no Brasil, 1.000 pessoas vão morrer
E nós passamos por uma fase de pandemia que foi extremamente grave, mas que teve um início, um pico e agora está numa fase de redução. Ótimo que seja assim. As mortes cardiovasculares não. Elas continuam, independente de pandemia, ano após ano, sendo a principal causa de morte, e isso é prevenível. Essa é a grande mensagem que a gente tem que ter. Esse Dia Mundial do Coração serve para alertar. Essas doenças são comuns, elas são uma causa muito importante de morte nos dias atuais e são preveníveis. São tratáveis quando já tem estabelecido, mas são preveníveis. Essa é a principal mensagem que a gente tem que trazer. Eu acho que essa é a boa notícia, então, né? Tá nas nossas mãos ali melhorar esses hábitos, como o senhor falou no início, aquilo que a gente está cansado de ouvir, cansado de saber que precisamos fazer, ou seja, atividade física, alimentação, mas que é por algum motivo tão difícil a gente colocar em prática. Mas, enfim, tá nas nossas mãos, né, doutor? E, claro, buscar essa orientação também, ir a um especialista para ver se está tudo ok com o coração, isso também é um ponto extremamente importante. Sim, sem dúvida. Como eu falei, quando a doença já está instalada, muitas vezes ela é silenciosa, precisa de alguns exames, uma avaliação clínica, com um clínico mesmo, o clínico geral pode fazer essa avaliação inicial, quando necessário, um especialista, mas uma avaliação clínica, um exame físico, um eletrocardiograma e alguns exames de sangue, para detectar diabetes, alteração de colesterol e triglicérides, a gente consegue fazer um screening muito bom, uma avaliação e um tratamento precoce desses pacientes. Falando sobre infância, que você estava dizendo, que a gente estava conversando, que é muito importante a gente criar hábitos na infância, e uma coisa muito importante, quando a gente educa a criança, ela leva informação para casa e vai modificar hábitos dos mais velhos, dos pais, dos avós. Então, educação é uma ferramenta muito importante para a prevenção cardiovascular. Então, só para a gente encerrar essa nossa conversa tão importante, deveríamos ter, né, ver as suas informações como essa todos os dias para ver se entra na nossa cabeça, né? Mas quais seriam aí as principais formas de realmente prevenir e afastar essas doenças do coração e manter o nosso coração sempre saudável? Doutor, vamos relembrar aqui, sim, bater nessa tecla. O que eu costumo dizer para os meus pacientes, meus alunos, tudo aquilo que a vovó já sabia que recomendava faz bem para o coração. Fazer atividade física rotineira. Não adianta aquele que joga futebol só no final de semana. Atividade física rotineira, preferencialmente... Mas caminhada ajuda, doutor? Caminhada é um ótimo exercício. Tá. 30 minutos, meia hora do seu dia caminhando já ajuda muito na prevenção. Perfeito. Então, atividade física é muito importante em todas as faixas etárias, para a vida toda. Depois, uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada, evitar alimentos processados. Hoje é muito fácil e muito gostoso, muito saboroso, os alimentos processados e ultraprocessados, que não tem nenhuma vantagem do ponto de vista nutricional e só trazem prejuízos. Então, alimentos frescos, alimentos, se possível, frutas, verduras, legumes, bastante isso na nossa alimentação. Depois, descanso. Estresse é um fator de risco também. Então, obviamente, todos temos estresse na nossa vida, mas ter momento de lazer, de descanso, também ajudam na prevenção cardiovascular. Maravilha, muito obrigada, doutora Aloísio Rocha, por tirar esse tempinho para conversar com a gente. Conversamos com o doutor Aloísio, que é cardiologista, sobre a importância da prevenção para que a gente possa ter um coração saudável e diminuir essa estatística aí de 1.000 pessoas, 1.000 mortes por dia por conta de doenças envolvendo o coração. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui presente para falar de medidas de saúde, em particular do coração. Eu estou sempre à disposição. E o senhor será sempre muito bem-vindo, muito obrigada, ótimo dia. Ficou aí então, né, ficam as orientações, que se a gente parar para pensar não é tão complicado assim, né? Vamos lembrar lá como que viviam os nossos avós e bisavós, se movimentavam mais, abriam menos pacotinhos, então comiam coisas mais naturais e tinham menos estresse, né? Eu sei que é desafiador pra gente hoje em dia, mas se a gente quiser viver mais e viver bem, a gente precisa mudar aí esse nosso comportamento. Falo para você e falo para mim também, viu?